Boa noite, amigos, irmãos de caminhada, sejam todos muito bem-vindos. Só menos de um minuto e nós já começaremos o nosso estudo de hoje. Já deu o nosso horário, então nós vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, pedir para que Jesus nos abençoe, que ilumine, que nos ajude a entender os seus ensinamentos, que possamos praticá-los em nossa evolução moral. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar com o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós falaremos dos itens 6 e 7 e 13 a 18. Kardec, em suas obras, deixa muito claro a pluralidade dos mundos. Já em sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, na questão 55, ele pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem que sim, que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Em sua outra obra, Céu e Inferno, no capítulo 8, ele nos traz a mensagem: a humanidade não está limitada à Terra, ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço, ocupou os mundos que já desapareceram e ocupará ainda os que se formarão. Deus criou desde toda a eternidade e cria sem cessar. Esse é um trechinho bem pequeno de toda a mensagem. Mas o que nós podemos concluir é que seria muita presunção de nossa parte acreditar que só existem seres vivos na Terra, sendo essa uma pequena fração da humanidade. O que seria então a população da Terra em comparação com a população dos inumeráveis mundos do universo? Nós poderíamos comparar a cidade em que a gente mora, o bairro, melhor dizendo, o bairro em que moramos, com o tamanho do estado em que se situa, ou até mesmo o tamanho de nosso país. Essa cidade seria, esse bairro seria muito insignificante. Também nós faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se na primeira visita que fizéssemos a essa cidade nós entrássemos em um bairro de periferia, onde habitassem pessoas em condições miseráveis. Teríamos aí uma péssima impressão da cidade, quando, na verdade, uma cidade é composta de muitos bairros em diversas situações e condições. Então, a Terra se figura como um subúrbio, um planeta hospital, um planeta penitenciário, onde estamos quitando os nossos débitos do passado, buscando a nossa evolução moral. Não se manda para o hospital pessoas sadias, e nem para a prisão pessoas justas e honestas. Então vem para a Terra quem está doente, aqueles que precisam reparar o mal e corrigir os seus erros do passado, salvo as pessoas que reencarnam em missões. E quando estamos curados? E quando nós já cumprimos nossas penas? Para onde nós iremos? Como nós sabemos que toda a humanidade não está sobre a Terra, nós partiremos para mundos mais felizes, quando estivermos curados das nossas enfermidades morais. Nessa mesma obra, Céu e Inferno, nós temos a mensagem da viúva Foulon, que ela, quando desencarna, ela traz uma mensagem de qual foi a sua impressão quando despertou nesse mundo feliz. E aí ela nos diz: em um mundo feliz, um mundo superior, em que era um mundo feliz, um mundo superior, em que a vossa boa amiga vai por fim encontrar o repouso. Quero dizer o repouso em relação às fadigas corporais,
que sofri e as vicissitudes da vida terrena, mas não a indolência do espírito, porque a atividade espiritual é o fluir de uma aventura. Quando nós trazemos essas citações dessas obras de Kardec, é um trecho muito pequeno dessa comunicação dessa viúva. Então, essa é uma leitura que vale muito a pena fazer. E essa obra, ela nos ajuda muito a entender os ensinamentos de Jesus. Então, esse é um trechinho muito pequeno, apenas para dar uma ideia desse mundo feliz. Nós temos também um exemplo na obra de Nosso Lar, de André Luiz, quando a mãe o visita e ela diz que ela vive numa esfera elevada, mas que requer assim muito trabalho e muita abnegação. Então, não é porque iremos para mundos felizes ou esferas elevadas, que os nossos trabalhos cessarão, assim nos informam os espíritos. Mas eu fiquei pensando em relação a esses trabalhos, quando em algumas situações a gente se reúne no centro espírita em que a gente trabalha para fazer a pizza para ajudar a creche. E é um trabalho muito gratificante, né? A gente passa algumas horas, algumas pessoas montam as caixas, outras abrem as massas, outras colocam um molho. E quando a gente atinge o número de determinado sabor, é uma festa. E é muito gratificante. Então, se naquele momento, naquele trabalho, a gente já sente essa energia, esse amor, essa doação que fazemos ao outro, eu fico imaginando quando nós estamos trabalhando nesses mundos felizes, nessas esferas elevadas, em que a gente vai ajudar o nosso irmão a ser resgatado, a evoluir moralmente. Então, assim, é ainda mais prazeroso a gente continuar nesse trabalho e seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O Espírito Santo Agostinho nos informa que, embora a Terra seja um planeta de expiação e provas, nem todos os espíritos aqui foram enviados para expiarem, porque aqui já existiam as raças selvagens, que são os espíritos saídos da infância, as raças semi-civilizadas, esses mesmos espíritos já em progresso, e as raças indígenas da Terra, essas as quais cresceram pouco a pouco, após longos períodos seculares, e as quais algumas alcançaram o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, os espíritos em expiação que vieram de outro mundo são estrangeiros. Eles vieram de outras orbes, porque eles estavam num processo de elevação moral diferente daqueles com que eles conviviam. Então, eles foram relegados à Terra para que eles avançassem e ajudassem os que aqui estavam também a progredir. Mas aí nós pensamos, isso seria uma punição? Não, isso seria uma condição para vermos o quanto o nosso Pai nos ajuda, ainda quando nós erramos, porque nós temos que estar numa situação similar aos nossos irmãos de crescimento. Nós precisamos buscar o crescimento espiritual, e assim que também futuramente ocorrerá com a Terra. Os espíritos que não evoluírem, que não melhorarem, futuramente não vão reencarnar na Terra. Eles reencarnarão nos mundos primitivos. Então, segundo o Evangelho, a Terra fornece um dos tipos dos mundos expiatórios, com variedades infinitas, mas que o objetivo é servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus, onde esses espíritos terão que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Terá que desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Então, as provas e expiações são mecanismos educativos que possibilitam a todos nós a oportunidade de melhoria, do progresso, da reforma íntima e a transformação do planeta para um mundo de regeneração. Esses mundos regenerados,
E ainda não será um mundo onde nós teremos felicidade completa. Ele é um mundo de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda não está aí a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, porque ainda seremos carnes, sujeitos às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Nós precisamos nos desligar da matéria, pensar apenas no que nos faz nos aproximar do Pai, que seria a caridade, a benevolência, a indulgência, buscar evoluir moralmente. Mas esses mundos, embora ainda não sejam os mundos mais felizes e perfeitos, eles são melhores em comparação à Terra. E muitos de nós ficaríamos muito felizes se ali nós vivêssemos, porque é onde nós encontraríamos a calma, o repouso, estaríamos livres das paixões desordenadas, do orgulho, da inveja, onde a nossa ligação com Deus seria mais frequente. Como nesses mundos o homem ainda é falível, precisaremos perseverar no bem, para não voltarmos a cair nos mundos de expiação, onde teremos novas e terríveis provas. Mas nós temos a promessa de que a Terra, ela caminha para um caminho de evolução. E as obras de Kardec, ela nos traz essas mensagens que nos acalentam o coração e que nos motivam a ser cada dia melhores. A questão 1019, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem, os espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral. E praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Em uma outra obra de Kardec, Obras Póstumas, ele traz a mensagem no item Regeneração da Humanidade. De um mundo de expiação, a Terra está fadada a tornar-se um dia mundo feliz. E habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. E mais recentemente, nós temos também uma mensagem de Emmanuel, no livro Plantão de Respostas de Chico Xavier, que nos diz: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade da humanidade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, o Evangelho, ele nos convida a trabalhar para o bem comum, a reforçar a nossa confiança, intensificar a nossa ação no bem. Como nós podemos ver nessas obras de Kardec, nas mensagens que nós temos, nós não estamos destinados ao sofrimento e à dor, mas tudo depende da nossa conduta, da forma como nós agimos diante das dificuldades, diante do que a vida nos impõe. Nós precisamos que todo mal que chegue em nós termine em nós, que nós não sejamos propagadores de maledicência, de
de situações que não vão ajudar o nosso irmão a evoluir, que nós possamos ajudá-los, que nós possamos ser luzes. Ao ouvir um lamento, que nós tenhamos uma boa palavra de amor, de caridade, sempre norteados pelos ensinamentos de nosso Mestre Jesus, que tanto nos deixou e que, assim, em algumas obras são tantas informações importantes. Então, vamos fazer essas leituras, vamos estudar o Evangelho e as obras de Kardec, para que a gente consiga participar, ser parte desse mundo regenerador. E envolvidos por esses ensinamentos, por essa promessa, pelo que está por vir, nós vamos agora para o nosso momento de vibração. Vamos vibrar pelo planeta. Amado Pai, que nós possamos nos ajudar e seguir para esse mundo de regeneração. Vamos vibrar para todos os dirigentes de todos os países, para que tomem suas decisões pensando nos povos pelos quais são responsáveis. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas penitenciárias, pelos asilos, pelos orfanatos. Que todos os nossos irmãos que aí estão possam ser amparados e possam crescer espiritualmente. Vamos vibrar por todos que estão sofrendo por conta dessa pandemia, seja por estarem doentes, por perderem seus entes queridos, por terem que trabalhar na linha de frente, às vezes com muito medo. Que todos eles, Pai, possam ser amparados. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, nesse momento de convívio tão intenso, que haja muito respeito, amor, compreensão, que todos possam se entender. Vamos vibrar pelo Centro Espírita Vovô Nestor. Vamos vibrar pela creche Vovô Nestor, pelos seus núcleos e por todos os seus trabalhadores. Vamos também vibrar por nós mesmos. Que nós possamos nos melhorar, crescer e sempre ser útil ao nosso próximo. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que no momento de desespero tiram suas vidas. Que o amor de nosso Pai invada os seus corações e que eles possam sentir o quanto é grande o amor desse Pai por cada uma de suas criaturas.
Vamos vibrar pelas oportunidades de melhoria, por tudo aquilo que num primeiro momento nós até possamos achar difícil, mas que ajudam em nossa caminhada. Nós te pedimos, ó Pai, que nos ampare, que esteja conosco, que nos inspire e que possamos auxiliar no caminho desse mundo regenerador. Esteja, Pai, conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos e nos encontramos no próximo estudo.